Bem, pessoal, então na aula de hoje nós vamos dar continuidade às funções oxigenadas, tá? Que, se vocês perceberam, são várias, né? Álcool, enol, fenol, aldeído, cetona, a gente vai ver hoje. Ácido carboxílico, éter, éster, anidrido, dentre outras, tá? Nós já vimos álcool, com as três nomenclaturas, né? Oficial, usual e coube. Vimos enol, fenol e vimos aldeído. Hoje nós vamos ver acetona, né? Não é aquela acetona de passar na unha, é a função cetona. Aquela acetona de passar na unha é um tipo, é uma substância que é classificada como cetona, grupo funcional, tá? Eu vou esclarecer melhor isso hoje para vocês. Então, o nosso assunto, cetona. Vamos começar com essa função. Bom, qual é a principal característica da função cetona? Também possuía a carbonila, que é a mesma do aldeído, né? Então, possui a carbonila. Quem é a carbonila? É aquela C dupla O, certo? Que quando é na extremidade, você tem o hidrogênio, tá? Em um lado desse aí. Só que não é só possuir a carbonila, é possuir a carbonila, né? Possui a carbonila entre carbonos. Então é o que tá. Se a carbonila vier nas extremidades, nas pontas, tá? É um aldeído. Se a carbonila vier entre carbonos, é uma cetona, tá? Você vai ver outros exemplos de situações parecidas. Aldeído é carbonila nas extremidades, aldeído. Carbonila entre carbonos, cetona, tá? Exemplo, o menor, a menor substância, a menor que eu falo assim, que possui a menor quantidade de carbonos, tá? Então, a menor cetona que você vai fazer, tá certo? Vai ser essa daqui que eu vou escrever para vocês. Essa é a menor cetona. Menor. Por que a menor cetona? Porque qual é a característica da cetona? Carbonila entre carbonos. Se eu tiver dois carbonos, não tem como essa carbonila ficar entre. Ela vai estar na extremidade. Então não é uma cetona, vai ser um aldeído. E se só tiver um carbono, professor? Aí é que não vai ser uma cetona mesmo. Vai ser um aldeído. Porque você vai ter que colocar para completar, já que não vai ter outro carbono, você vai colocar um hidrogênio de um lado e o hidrogênio do outro. Aí não é uma cetona. É um aldeído, é um metanal. Se tiver dois carbonos, é cetona? Não, não é cetona. É um aldeído, é o etanal. Mas, a partir de três carbonos, aí você pode ter sim uma cetona. Se a carbonila vier na extremidade, aldeído, certo? Propanal. Se por acaso a carbonila vier entre carbonos, é justamente o que está acontecendo aqui, ó, entre carbonos, a carbonila está, aí sim é uma acetona, certo? É caracterizado como uma acetona. E como é que eu vou escrever o nome dessa cetona? Tá? Como sempre, primeira coisa é prefixo. Prefixo é a quantidade de carbonos na cadeia. Mais infixo. Infixo é, por exemplo, essa dupla O aí não conta, tá certo? Não conta essa dupla O. Mas se tiver entre carbonos dupla ou tripla, ou duas duplas,
Aí é onde você vai colocar an, en, in, dien, tá? Então, prefixo mais infixo mais o sufixo que representa a acetona. É o quê? Ona. Então, essa daqui é a regrinha em relação à acetona, certo? Lembrando que essa é a oficial. Essa é a nomenclatura oficial. E existe outro, professor? Existe. Eu vou mostrar para vocês depois, tá? Então, essa é a nomenclatura oficial. Prefixo mais infixo mais ona, tá bom? E aí, como é que a gente vai montar o nome desse composto, desse exemplo que você está aí? Primeiro, quantos carbonos eu tenho? 3. Se eu tenho 3 carbonos, né? Met, et, prop. Então, prop. Eu, entre carbonos, só tenho ligações simples. A carbonila está entre carbonos, é uma cetona. Quem é o sufixo? Ona. Então, o nome desse composto é propanona, tá? Propanona. É o composto, né? A substância cetona mais simples, tá? É a propanona. E essa propanona, essa estrutura que vocês estão vendo aí, é o que comercialmente a gente chama de acetona, tá? Na verdade, a acetona que é vendida no supermercado, na farmácia, ela não é a pura, certo? Não é a pura. Ela é diluída, é uma solução, certo? Então, é uma solução de propanona ou uma solução de acetona, certo? Então, é colocado uma certa quantidade em água, tá? E aí pode ser vendido. Mesmo assim, hoje em dia já existem outros produtos melhores, que é o removedor de esmalte, que não contém acetona. Tá? Eles usam outro solvente, outra substância, que consegue remover, tem o mesmo princípio, porém não desgasta as unhas. Porque eu não sei se o pessoal que utiliza, né, o removedor, quem utilizava ou quem ainda utiliza acetona, se percebeu, com o tempo que você vai usando, se você não coloca uma proteção, você vai vendo que a unha vai ficando cada vez mais desgastada, quebradiça, tá? Então, esse motivo é justamente a acetona. Então, se a solução, né, ela diluída em água, ela já deixa a unha enfraquecida, frágil, imagina se usasse pura. Então, com certeza, o desgaste das unhas iam ser muito maiores, né? Ia ser um desgaste muito maior, tá? Professor, e se fosse o nome, esse é o nome comercial, tá? Acetona é o nome comercial da propanona. E o nome usual, como é que a gente ia ver o nome usual, tá? Vou mostrar para vocês. Só que antes disso, alguém tem alguma dúvida? Quer perguntar alguma coisa? Tudo ok. Tudo ok? Então, beleza. Então vamos para o próximo. Eu vou colocar como é, tá, a nomenclatura usual. Então, como é a nomenclatura usual da acetona? Então, o que é que você vai fazer? Você sabe, vou pegar aqui o exemplo, né,
da propanona. Então você percebe aqui que você tem um radical de um lado, um radical do outro, e no meio você tem a carbonila, né? Você vai ter de um lado, vai ter um radical de um outro. Se eu pegasse, por exemplo, outro composto, né? H3C, deixa eu ajeitar isso aqui. H3C, CH2, C dupla O, CH3. Do mesmo jeito aqui, né? Eu ia ter de um lado um radical, do outro um radical e no meio a carbonila. Então, como é que você iria fazer o nome, né, usual desse composto, da cetona, tá? Você iria colocar o quê? Ah, radicais. Radicais em ordem alfabética. Radicais em ordem alfabética. Que radicais são esses? É o que está de vermelho. É o que está ligado aí na carbonila, no C dupla O. Mais a palavra cetona. Mais a palavra cetona. Como assim, professor? Ó, veja só. Eu vou chamar esse primeiro de A e o segundo de exemplo B. Vamos colocar então como é que ficaria o nome deles, né? Como é que ficaria o nome do A? De um lado, eu tenho um metil. Do outro lado, eu tenho também metil. Então, se eu tenho um metil de um lado e metil do outro, então vai ser o quê? Dimetil cetona. Seria o nome usual desse composto aí na letra A. Na letra B, eu tenho o quê? Ó, do lado esquerdo, etil. São dois. Do lado direito, metil. Então, em ordem alfabética, a letra B ficaria etil, metil, cetona. Alguma dúvida sobre isso? Não? Beleza. Então, vamos continuar. Vamos ver outros exemplos, tá? Então, eu vou pegar aqui o exemplo C, é que eu tenho aqui uma cadeia maior. Pronto. Eu tenho uma cadeia maior. Então, o que é que você vai fazer? Você vai numerar. Eu vou numerar de qual lado? Sempre do lado onde estiver mais próximo o grupo funcional. A carbonila, o C dupla O, está mais à esquerda. Então, começa a numerar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nome do radical. Como é o nome desse do 3? Etil. Radical no 4. Metil. Radical no 5. Fenil.
Então, o que eu faço? Primeira coisa, radicais em ordem alfabética. Então, fica em ordem alfabética, etil, né? 3 etil, 5 fenil, 4 metil, quantos carbonos eu tenho? 6 na cadeia principal. X. Só ligações simples entre carbonos. Mas onde é que está a cetona? Onde é que está a carbonila? No carbono 2. Então, hexan 2 ona. Tem que botar a posição da carbonila. Ok? Então fica 3 etil, 5 fenil, 4 metil, hexan, 2 ona. Perguntas? Ok? Então vamos lá. Próximo exemplo. E se for uma cetona insaturada, por exemplo? Eu tenho essa situação aqui, e aí eu tenho nesse uma dupla O, e aqui eu tenho uma tripla ligação, certo? E aí? Vou colocar mais aqui um metil, certo? E aí a situação? Eu tenho tripla ligação à esquerda e a carbonila à direita. Então, mesmo que tenha insaturação, isso, Moisés, in porque é tripla. Então, mesmo que eu tenha insaturação, né, a tripla, eu vou começar da extremidade mais próxima da carbonila. Então, vai ficar 1 à direita, 2, 3, 4, 5. E esse radical no carbono 3 é um metil. Ok? Primeira coisa vai ser nome do radical, só tem um. Então, 3 metil. Cadeia principal agora. Quantos carbonos? 5. Se são 5, nomenclatura do prefixo, pente. Infixo, tem insaturação? Tem. Tripla. Se é tripla, como Moisés já falou, in. Começa em que carbono? Começa no 4. Então, 4 in. E onde é que está a carbonila? No carbono 2. Então, 2 ona. Então fica 3 metil, pente 4 in, 2 ona. Vamos ver um exemplo diferente. E se vier assim? Dupla O, dupla O. E aí? 2. O que é que acontece? Vou numerar a partir da extremidade mais próxima de uma das duas carbonilas. Se você observar, a carbonila começa a estar mais próxima da direita do que a outra da esquerda. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá? Então, são 6 carbonos, X. Só ligações simples entre carbonos, AN. Hexan. Posições das carbonilas, 2 e 4. Então, hexan, 2,4. São duas carbonilas di. E se eu estou trabalhando com cetona, ona. Então fica hexan 2,4 diona. Tá? Hexan 2,4 diona. Se tivesse 3, triona. Se tivesse 4,
tetraona ou tetrona, digamos assim. Se tivesse 5, pentona ou pentaona. E aí ia. E aí sucessivamente. Alguma dúvida em relação a isso? De boa? Beleza. Então vamos lá para a apresentação, tá? Então, para a gente ver algo mais detalhado, mais algumas características. Então, cetona, compostos que possuem o oxigênio ligado a uma cadeia carbônica, possui a carbonila, né? C dupla O, em que pode sim, três carbonilas numa hepta. Tá certo? O importante é que tenha carbono suficiente para poder elas ficar entre. A partir de 5 carbonos, você já pode ter três carbonilas, porque ficam os dois da extremidade e todos os carbonos que estão na parte central, você vai ter uma carbonila. Deixa eu mostrar o exemplo, aí você, assim, ó. Deixa eu ver aqui, eu parei no exemplo E, vamos para o exemplo F, tá? Então, no exemplo F, eu posso ter aqui, ó, são 5 carbonos, H3C, C, 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 H3C. Então, eu posso ter carbonila, carbonila, carbonila. Então, a partir de 5, eu já tenho 3 carbonilas. Aí, se eu tenho a partir de 5, 6 pode 3 carbonilas, 7, 8, 9, 10. Certo? Mas se fosse 4 carbonilas, tem que ser a partir de 6. Porque são os dois da extremidade mais os 4 do meio. Se fosse 5 carbonila, teria que ser 7. Porque tem que ser as 5 carbonilas do meio mais os dois da extremidade. E aí, como é que ficaria o nome dessa criatura? São 2, 4, 5, certo? Então, pente, tá? Posições 2, 3, 4. São 3 triona. E o professor poderia escrever de outra forma isso aí? Poderia, tá? Uma outra maneira de escrever era pen... eu só esqueci do ano, tá, pessoal? Desculpem. Pentan, 2, 3, 4, triona. Ou eu poderia simplesmente escrever pentanotriona. Pentanotriona. Aí você vai dizer, professor, e o 2, 3, 4? Não tinha que indicar, não? Nesse caso, não precisaria indicar. Por quê? A posição 2, 3, 4 é a única posição que você pode ter três carbonilas. Não existe outra situação. Por isso que não seria obrigado a colocar nessa situação o 2, 3, 4. Então, quem escrevesse, por exemplo, pentanotriona, estava certo. Pente, porque são 5. An, porque é só ligações simples entre carbonos. O O é aquela mesma explicação que eu falei, né? O termo de ligação. Tri, porque são 3 carbonilas. E ona, porque a carbonila entre carbonos é uma cetona. Alguma dúvida a mais? Não, beleza. Então, vou voltar lá para a apresentação. Então, possui carbonila, como eu já falei, né? E a carbonila entre carbonos. Professor, e o que é esse R1 e R2? São radicais.
R1 e R2 são radicais, tá bom? Que vão estar. Obrigatoriamente tem que estar entre radicais. Obrigatoriamente tem que estar entre carbonos. Se não tiver entre carbonos, se essa carbonila estiver na extremidade, certo? Se um esses dois R's aí for um hidrogênio, não é uma cetona, é um aldeído. Ok? Então, para denominar, empregue-se o sufixo ona, né? Prefixo é a quantidade de carbono, nesse caso são 4, but. Só ligações simples entre carbonos, an. Como eu estou trabalhando com cetona, ona. Aí você pode dizer, professor, mas está faltando a numeração, professor. Por que que não tem aí o 2? Era para ter butan 2-ona. Por que que isso não acontece? É porque, vê só, a única posição que essa carbonila pode obter é esta daqui, ou ela podia estar nesta aqui. Porque ele não pode estar na extremidade para ser cetona. Então, ele não está mais à esquerda, então eu vou contar aí. 1, 2. Se eu colocasse ele na posição direita, nesse carbono que eu circulei o menor, eu ia contar não mais da esquerda, ia contar da direita. Seria 1, 2 também. Então, nesse caso, não é obrigado você colocar o 2. Por isso que eu posso escrever apenas butanona. E não butan 2-ona. Não precisa. Tá? Aí a acetona, né? É a propanona. É um solvente muito utilizado, um solvente orgânico. Não é só utilizado para removedor de esmalte, ele é utilizado em muitas reações químicas, inclusive a acetona, né? A propanona. É uma substância controlada pela Polícia Federal e controlada também pelo Exército, certo? Devido à acetona, né? A propanona, ser utilizada na fabricação, né? Ou na purificação, melhor dizendo, de algumas drogas, tá? Então, por esse motivo, é controlada pela Polícia Federal e não é todo mundo que pode comprar, não, a propanona pura. Só instituições, universidade ou empresas que trabalham com algum fim que necessite da utilização da propanona, tá bom? E como eu falei para vocês, hoje em dia a acetona ela não é mais recomendada ou ela está sendo substituída pelo removedor de esmalte, utiliza um outro, uma outra substância, né? Um outro solvente que vai retirar o esmalte da unha com a mesma eficiência e sem agredir tanto assim, né? As unhas. Aí você tem a fórmula da acetona, que nós já vimos, foi a primeira que nós vimos, né? Ela tem 3 carbonos e a carbonila fica central. Isso são apenas maneiras de você observar a propanona, certo? Seja essa primeira como sendo mais mais condensada, certo? Com os hidrogênios tudo escondidinho. Essa segunda com os hidrogênios mais expandidos, só que de forma inclinada. Essa terceira, você observa, tá mais. O ângulo está ângulo reto, ângulo de 90 graus, não está com inclinação nas ligações. Ou essa quarta maneira de mostrar, que é a fórmula molecular da acetona, né? Ou da propanona, melhor dizendo. Aí, outra cetona muito utilizada é a pentanona, tá? Então, na pentanona e em outras cetonas maiores, a necessidade de indicar o número da localização. Porque lembra que eu disse? Se for 3, não precisa, 4 não precisa. Mas a partir de 5, precisa sim colocar a numeração. Porque, por exemplo, pode estar aí na posição 2 ou na posição 3.
Então, se tem possibilidade, desculpa, se tem possibilidade de posições diferentes, aí eu tenho sim, obrigatoriamente que numerar. Nesse caso aí ele está na posição 2, mas poderia também estar na posição 3, tá? Então vamos lá, algumas observações. Tanto os aldeídos como as cetonas apresentam o grupo carbonila, nós já vimos, C-O. Por definição, nas cetonas a carbonila deve estar entre carbonos, enquanto que os aldeídos a carbonila vai estar na extremidade, né? A gente já viu isso. Aldeídos e cetonas são chamados de compostos carbonílicos. Por que compostos carbonílicos? Porque apresentam a carbonila. Recebem o chamado carbonílicos porque apresenta a carbonila. Tá certo? Aí, nomenclatura que nós já vimos. Deve-se determinar a cadeia principal. Ela é a maior sequência que inclui o carbono da carbonila, a gente já viu isso, tá? Começando pela extremidade mais próxima, né, do C-O, a carbonila. Ok, Andressa? Beleza. Como no caso de álcool e aldeído, a prioridade é dada ao grupo funcional e não às ramificações. A gente já viu isso aí também. Então, sempre para colocar o nome, será: escolhe a cadeia principal, faz a numeração a partir da extremidade mais próxima, no caso aí que a gente está vendo, da carbonila, circula os radicais, dá o nome dos radicais, e quando a gente vai escrever o nome do composto, a gente coloca radicais. Primeiro, radicais em ordem alfabética, depois o nome do composto. Tá? Então, nomenclatura dessa cetona aí. Como é que ficaria? Já tem um nome, mas como é que ficaria a organização? Primeiro, vai descobrir quem é a cadeia principal. Então, a cadeia principal seria essa. Precisa numerar? Bem, tem 5, né? Então, eu preciso numerar. Da esquerda ou da direita? Se fosse pela carbonila, tanto faz se era esquerda ou direita. Porém, do lado esquerdo, eu tenho um metil, que está mais próximo da esquerda, né? Já que a carbonila está no meio. Então, vou começar da esquerda. 1, 2, 3, 4, 5. Por isso que esse metil, ele está no carbono 2, porque começou da esquerda. Então, 2-metil, pente, porque são 5, an, porque só tem ligações simples entre carbonos, 3-zona, porque a carbonila está no carbono 3. Então, posição 3, como é uma cetona, o sufixo será ona. Então, 2-metil, pentano, 3-zona. Hálito cetônico. Vamos ver o que danado é isso. Hálito cetônico, certo? Então, a gente vai ver a questão do mau hálito, né? Aquele bafinho costumeiro que algumas pessoas têm. Em determinadas circunstâncias, o indivíduo pode eliminar acetona no ar. Acetona no ar. Sim, professor. E o indivíduo pode produzir acetona? Pode. De que forma ele pode produzir a acetona? Né? Essa acetona que ele vai expirar, quer dizer, que ele vai colocar para fora, certo? Tem um odor, desculpa, característica adocicada, certo? Chamado de hálito cetônico. Então, existe 3 situações em que a pessoa pode gerar esse ar cetônico, né? O ar, a expiração carregado de acetona. É pouca, mas você dá para perceber isso aí. Primeira coisa, muito tempo em jejum. Então, a pessoa passa muito tempo sem comer, tá certo? Você tem uma reação química no corpo, em que ao invés de estar liberando gás carbônico, ele também vai liberar, né, no seu próprio corpo, ele vai começar a produzir cetona, tá bom? Então é por isso que quando a pessoa passa muito tempo sem comer nada, sem chupar uma balinha, sem comer fruta, nada, a pessoa começa a ter aquele bafinho gostoso, né? Aquele bafinho agradável.
Aquele justamente é causado pelo a quantidade em excesso de tempo em jejum, tá certo? Sem comer nada. É por isso que sempre tem que ter alguma coisa para poder tá comendo, para não ficar muito tempo sem. Porque tem algumas pessoas que é suave, né? Não é tão incômodo assim, mas tem pessoa que parece que está jogando uma fossa para fora quando está falando, né? Segundo, se sua dieta alimentar contém muita gordura e poucos açúcares. Então, para quem gosta de comer muita gordura, né? Muita gordura, comidas gordurosas, certo? Também vai gerar esse bafinho, tá certo? A gente tem a situação, por exemplo, o cara que come muito hambúrguer, muito sanduíche, né, que tem muita gordura, as carnes que come também são carnes mais gordurosas, tá certo? A comida é frita na gordura, certo? Então tem essas situações. E também pouco açúcar. Então, as pessoas que comem, se alimentam de muita gordura e pouco açúcar, né? Evita comer açúcar ou algo açucarado. Tem essa situação também de produção do bafinho. E em outra situação, a pessoa sofre de diabetes, né? Diabetes do tipo melito. Você sabe o que é diabetes, né? Para quem não sabe, a diabetes nada mais é do que a, a falta de produção, né? A pessoa não consegue produzir a insulina no corpo, né? Não tem como produzir e o corpo, quando não produz, o açúcar que é produzido, que é consumido, né? Que a pessoa come açúcar, não é digerido, tá? Não é digerido. E ao não ser e não sendo digerido, isso vai causar mal a seu corpo, tá certo? Porque aí é, você não vai conseguir, seu corpo não vai conseguir produzir, né, a enzima necessária para poder aquele açúcar que você vai consumir, ele vai ser denegrido, né? Assim, vai ser quebrado. Não tem como, tá certo? Então, o hormônio, tá? Que é necessário para poder degradar o açúcar, quebrar o açúcar, é justamente a insulina, produzida pelo pâncreas, tá certo? Então, como quando o pâncreas da pessoa ele começa a dar defeito, né, digamos assim, ele começa a não funcionar bem, aí a pessoa tem que parar de comer, realmente parar totalmente de comer açúcar. E aí tomar a injeção de insulina. Hoje em dia, existem melhores condições para quem tem diabetes. Não é só pessoas mais velhas que têm diabetes, pessoas novas também pode já ter um problema genético ou um problema que acabou desenvolvendo, mesmo sendo mais novo, e aí tem que ficar usando tem que ficar tomando periodicamente a insulina e também o controle, né? O controle dessa insulina no sangue. Então a pessoa tem que, primeiramente, parar totalmente de comer açúcar. Segundo, a pessoa tem que melhorar a qualidade de alimentação, porque mesmo que a pessoa não consuma o açúcar, mas tem a possibilidade de consumir, por exemplo, frutas muito doces, tem níveis de diabetes que a pessoa não pode comer certas frutas porque tem açúcar, né? A frutose, então a pessoa não pode comer. Ou também não vai poder comer determinados alimentos que vai se transformar em açúcar. Então, a alimentação da pessoa que tem diabetes, e quanto mais severa né, a alimentação tem que ser bem organizada. Uma outra situação é a prática de exercícios físicos. Professor, e exercício físico vai ajudar a produzir insulina? Não, mas vai deixar seu corpo mais saudável ao ponto de você poder ter uma vida normal.
certo? E para isso, para não ter que ficar tomando injeção, hoje em dia já se tem o controle, né, da diabetes, utilizando um sensor que é colocado no braço, por exemplo. Se coloca um sensorzinho no braço, tá certo? Em que vai medindo constantemente, né, a diabetes. E aí, essa medida que vai ficar no braço, por exemplo, né, esse sensorzinho que fica no braço, tá? Vai para o celular, por exemplo, e você vai acompanhando o teor de insulina. Ou então, existe também um aparelho que aproxima do sensor e você verifica, né, o grau de insulina que está no seu corpo. No caso, se está baixo ou se está alto, né? Se o nível de açúcar, na verdade, está alto ou se está baixo, tá bom? E quando está muito alto, né, quando vai levando, tem que estar tomando a insulina para degradar aí o açúcar presente no corpo, tá certo? Aí, quando junta a situação em que o cara é, se alimenta de gordura, né? Quer dizer, de alimentos mais gordurosos, tá? E não come açúcar porque é diabetes, aí, filho, tem um bafinho que, olha, só a graça. Tem um amigo meu que estudou na universidade comigo, que ele tinha essa situação, ele tinha esse problema. Não é nem tanto que ele comia a gordura em excesso, mas ele não podia comer açúcar, que ele era diabético, e com o tempo de aula, às vezes com a correria de aula na universidade, não dava tempo de se alimentar direito, assim, demorava às vezes para a gente sair para lanchar. E aí tinha dia que era complicado. Sabe aquele que diz assim, bom dia e derruba quatro ou cinco? Pronto, era mais ou menos assim. Foi show de bola. Hoje em dia é professor e eu tenho a pena dos alunos do bichinho. Quando vai tirar uma dúvida assim perto. Não, professor, tira a dúvida de longe mesmo. Fica aí, eu consigo entender. Eu estou resfriado, agora com Covid fica mais fácil. Não, eu estou com Covid, eu estou me sentindo muito bem. Fica aí, pelo amor de Deus, que eu não quero. É uma forma mais fácil, né? De não deixar o bichinho triste. Ei, galera, eu vou colocar a chamada para não ficar muito em cima, tá? Pronto. Aí vocês vão preenchendo a chamada aí. Então, continuando. Agora, ácido carboxílico. Sim. Sobre a cetona, sobre a função cetona, alguém tem mais alguma dúvida? Tá certo. É de que turma é? Em Raimundo? É terceiro A ou B? Ah, terceiro B, né? Eu não sei. Deixa eu ver aqui. O nome não tá na minha lista ainda. Não sei o que foi que aconteceu, não. Entrou depois, foi? Mando o nome novamente. Professor, é Samara Edrízia, mas é nome social que a gente chama de Alan. Tá, então eu tenho que corrigir isso, né? Deixa eu ver aqui. Ah, o nome é Samara Edrízia, mas o nome social é Alan Rodrigues, não é isso? Então eu vou mudar e vou deixar só Alan, tá bom? Não é melhor assim? Pronto. É porque quando não tá esclarecido na lista, aí eu fico doidinho.
Pronto, aí eu vou e apago Samara. Pronto. E a partir de agora só tem o Alan. Ah, não, beleza, beleza, tranquilo, Ramon. Acontece por nada. Por nada. Eu só tinha que ajustar aqui na lista, porque às vezes na própria chamada eu fico procurando, aí fico doidinho procurando e não encontro. Mas a gente já tinha sido informado para poder fazer a modificação, tá? É porque eu sou meio abestalhado, eu não tinha prestado atenção nisso direitinho, tá? Mas eu já consertei agora. Então vamos lá. Alguém tem alguma dúvida sobre a questão, sobre essa questão Não? Tá. Então o próximo assunto, beleza. O próximo assunto que a gente vai ver vai ser ácidos carboxílicos. Eita, gota, né? Vamos agora ver uma outra função, tá bom? Primeiro eu vou começar lá aqui nesse material, né? Para depois a gente dar seguimento. Então, o assunto, a próxima função que nós vamos ver agora vão ser ácido carboxílico. Ah, pessoal, deixa eu só informar vocês, né? Vamos nos organizar em relação, cadê Jesus? Em relação a exercício, para eu não assustar vocês e nem a gente se perder. Veja bem. Vocês até agora, vocês têm o primeiro exercício que foi de álcool. Deixa eu ver se é isso, Jesus. Só um segundinho. Ó, nós temos o primeiro exercício que foi de álcool. Aí temos o segundo exercício que foi aquela parte de coube, né? A álcool com aquela parte de coube que a gente viu depois. Aí tem o terceiro exercício. Deixa eu ver aqui. Não, deixa eu começar de novo. Primeiro exercício, que foi do dia 3, que foi de álcool. Aí teve o segundo exercício, que foi álcool 2, de coube. Teve o terceiro exercício, que foi de enol e fenol. E o quarto exercício que eu passei essa semana, que foi de aldeído. Então, esses 4 exercícios, certo? O que eu passei terça-feira, que é aldeído, que foi o outro, tá? Esses 4 exercícios eu vou fechar a primeira nota, tá bom? Então, por gentileza, tentem colocar em dia esses abençoados aí, que é para poder a gente organizar, tá certo? Alguém pode me ajudar? Eu não lembro lá. Deixa eu olhar. Eu botei para quando esse exercício? Dia 14, se eu não me engano. Dia 14, né? Tá, beleza. Isso. Perfeito, perfeito, meu anjo, dia 14. Pois tá certo. Então, os exercícios que eu passar a partir de agora, por exemplo, sobre cetona, sobre ácido carboxílico, tá? Eu não vou passar mais para a semana que vem. Porque semana que vem vocês vão ter a Albemep, se eu não me engano, que é terça-feira. Já vai ter esse exercício de aldeído aí para poder fazer. Então, para ninguém pirar, eu vou passar os próximos exercícios só para semana seguinte. Fica tranquilo assim? Tá certo? Pronto. Então, eu vou passar o exercício provavelmente para o dia 21. Para o dia 21. O que eu passar hoje e passar semana que vem vai tudo para o dia 21. Tá certo? E aí eu vou marcar com vocês depois uma avaliaçãozinha, né? Uma provinha. Eu vou passar com aqueles formulários Google. Fazer 10 questões, aí você vai ler a questão direitinho, tal, vai marcar a alternativa e vai me encaminhar. Coisa super tranquila, super de boa. Tá? Qualquer dúvida vão tirando dúvida comigo para a gente fazer outra nota.
porque eu quero fazer mais uma nota de exercícios, junto com o simulado que vocês vão ter. Se eu não me engano, é 20. Quando é, Jesus? Deixa eu ver aqui. O simulado de vocês, se eu não me engano, é 28 e 29, é 27 e 28. É um negócio desse jeito. É uma coisa assim, certo? Então, eu vou pegar uma nota, vai ser esses exercícios que a gente vai fazer a partir de cetona, mais o simulado. E a outra, a terceira, digamos assim, vai ser um exercíciozinho no Google Forms, tá? Que eu vou passar, dar um tempo para vocês fazerem e tal. Quanto a isso, não se preocupe, não. Alguma dúvida? Alguém quer fazer alguma reivindicação? Alguém quer jogar uma pedra em mim? Alguma coisa assim? Não. Tá de boa, né? Então tá certo. Vamos combinar. Qualquer problema, entre em contato comigo. Tem algum abençoado ou abençoada que tá com um problema lá no primeiro bimestre? Se tiver, entre em contato comigo, que é para poder a gente se organizar. Porque eu não tenho como mexer no primeiro bimestre, porque quem registrou não fui eu. Mas a gente tem como aí tentar ir ajustando para que vocês não sejam prejudicados. Então, qualquer coisa vocês falam comigo, tá certo? Vamos continuar. Ácido carboxílico. O que é isso? É um grupo funcional, uma função oxigenada, que ao invés de ter um oxigênio, como a gente viu, álcool, fenol, enol, aldeído, cetona, ele só tinha um oxigênio. Álcool, enol e fenol era a hidroxila ligado na cadeia. Se a hidroxila fosse ligada, né, o OH ligado a carbono saturado, era álcool. Se fosse carbono insaturado com dupla, era enol. Se fosse hidroxila ligada diretamente a um anel benzênico, era fenol. Depois a gente viu a carbonila, também com um oxigênio. Se a carbonila tivesse na extremidade, aldeído. Se a carbonila tivesse entre carbonos, cetona. Mas é sempre um oxigênio. Sempre um. A partir do ácido carboxílico, e vai acontecer também em outra função, que é a próxima que nós vamos ver, que é o éster, tá certo? Nós vamos ter dois oxigênios. Tem um anidrido também que tem dois oxigênios. Então, são dois oxigênios na cadeia, e não apenas um. Essa é uma característica. Esses dois oxigênios, eles vão estar presentes em um grupo funcional chamado de carboxila. Carboxila porque é derivado do ácido carboxílico, que é esse que a gente vai ver. É um ácido orgânico, tá? Então, o ácido carboxílico, composto que apresenta a carboxila. O que é carboxila? É C dupla O, O, H. Na verdade, não tem esse H, né? Na verdade, o H é só porque é o ácido carboxílico. Deveria ser assim, ó. Esse composto, que eu vou. Esse composto aqui, C dupla O, O, né? Na extremidade da cadeia, certo? Possui esse composto na extremidade da cadeia. Ou seja, na verdade, o que a gente vai ser assim. Vai ter C dupla O, OH ou COOH, certo? Apresentando C dupla O, OH ou COOH são, os indicadores do ácido carboxílico, certo? E a carboxila é C dupla O, O. Se o C dupla O, O estiver na extremidade,
nas extremidades ou em uma das extremidades, a gente vai caracterizar isso aí como sendo um ácido carboxílico. Se não tiver na extremidade, se estiver entre carbonos, deixa de ser uma carboxila, né, um ácido carboxílico, na verdade, para ser um éster. Um éster, tá? Que nós vamos ver. E se por acaso, não no dupla O, mas nesse O, certo? Nesse oxigênio, se tiver um metal, aí não é ácido carboxílico, por exemplo, sódio, potássio, cálcio, tá? Aí não é um ácido carboxílico, não é um éster, vai ser um sal orgânico, que é o que a gente vai ver também, tá? Então tem essas possibilidades. O interessante é vocês conhecer de forma bem específica as funções, né? Pelo menos a maioria das funções orgânicas existentes, porque quando a gente for estudar outros compostos, por exemplo, a gente for estudar outros assuntos, como isomeria, reações orgânicas, polímeros, tá? Então, você conhecendo as funções orgânicas, isso ajuda em muito, muito, porque vai precisar de você saber. E não só ajuda em orgânica, não, em química, não. Ajuda também em biologia, porque eu não sei se vocês estão fazendo essas revisões para o vestibular, acredito que sim, tá certo? Mas vocês devem ter visto em questões anteriores, de anos anteriores do Enem, em que você vai ter questão de biologia, mas que tem muitos compostos orgânicos de química. Então, não ajuda só para química, não, ajuda para biologia também. Tá certo? E o pessoal aí que pretende ir para a área de saúde, nem se preocupe que a química vai fazer parte da sua vida. Certo? Em algum momento, ou em todos os momentos, dependendo do curso que você vai fazer, né, vai estar presente na sua vida. Você vai precisar saber. Desde o curso mais básico de saúde, que no caso é biologia, tá? Até cursos mais avançados, né? Na área de saúde propriamente dita, né? Então, todo curso que você for para a área de saúde vai precisar de química, vai precisar. É por esse motivo. Ah, professor, mas e exatas? Precisa de química? Dependendo do curso que você vai fazer, sim, precisa. Às vezes um pouquinho, às vezes mais, certo? Aí você vai dizer, ah, professor, então quer dizer que engenharia química é o curso que eu vou ver mais química? Por incrível que pareça, não. Não é o curso que você vai ver mais química, tá? O curso que você vai ver mais química vai ser licenciatura em química e química industrial na UEPB. Na UFCG, o curso que você vê mais química não é engenharia química, é engenharia de alimentos. É o curso que você vê mais química. Tá bom? Mas vamos lá, continuando. Então, os ácidos carboxílicos, né, tem a carboxila na extremidade, em uma, ou pode acontecer nas duas, tá? E como é que vai ficar o nome desse camarada? Como é que vai ficar o nome? Bem, vai ficar assim. Obrigatoriamente, tem que ter a palavra ácido, já que é um ácido orgânico, então tem que ter a palavra ácido. Mas aí vem a receitinha de bolo que a gente já está acostumado, né? Prefixo. Só apagar aqui, que ficou feio. Mais prefixo, que é a quantidade de carbonos, mais infixo, que é justamente se é an, se tem ligação simples, an, dupla, em, tripla, in, duas duplas, dien, e assim vai. Mais oico, o sufixo indicativo é oico, certo? Então, essa é a fórmula da nomenclatura de um ácido carboxílico, ok?
Então, vou mostrar para vocês. Alguma pergunta, pessoal, até aí? Não, beleza, tudo ok. Vou passar. Vamos ver exemplos. Exemplo A. Vamos pegar o ácido carboxílico mais simples. Mais simples. Vai ser H-C dupla OH. Esse é o mais simples ácido carboxílico que tem, certo? Então, como eu disse a você, primeira coisa para colocar o nome é a palavra ácido. Aí tem um carbono, met. Só ligações simples. No caso, ligação dupla entre oxigênio e carbono não serve. Então, an. Mais o sufixo oico. Então, o nome é ácido metanóico, tá? Ácido metanóico é o nome dele. Vamos ver outro. B. H3C, C dupla O, OH. Primeiramente, ácido. Depois, dois carbonos, et. Só ligações simples, an. Ácido carboxílico, oico. Então, ácido etanóico. Ácido etanóico é comumente chamado, comercialmente chamado, também de ácido acético. Ácido acético. E quando a gente pega o ácido acético, né, ou o ácido etanóico, e dilui em água, a gente conhece ele e usa no dia a dia, certo? Na comida, chamado de vinagre. Tá? Então, o vinagre é uma solução de ácido acético. Alguma pergunta? Professor, a gente pode tomar ele, né? Colocar na comida ele puro? Com certeza não. Na verdade, o ácido acético, o vinagre, ele só tem 5% de ácido acético. O vinagre só tem 5, no máximo, tem uns que tem menos. Mas no máximo ele tem em torno de 5. Tem alguns que tem um pouco a mais, certo? Que não é recomendado, mas tem um pouco a mais, vai até 7%. 7%, para você ter uma ideia, matematicamente falando, é 7 ml a cada 100 de água. Então eu pego 100 ml de água e coloco 7 ml ou 5 ml, que é o padrão, 5 ml de ácido acético. Aí eu misturo e produzo o vinagre, certo? Na verdade, o vinagre ele não é produzido a partir do ácido acético, tá? Ele não é produzido a partir do ácido acético. Porque o ácido acético é uma substância inorgânica. Aliás, é uma substância orgânica, mas é uma substância muito forte. Então a gente não vai pegar uma substância orgânica, né, de teor de teor puro, né, de pureza alta, e vai fazer aí o vinagre para consumir em casa. A gente não vai fazer um negócio desse. Então, o que é que acontece? O vinagre, tá? Ele é produzido a partir de uma reação, né? De uma reação orgânica, né? De uma bactéria acética, certo? E é feita uma reação química, certo? Tem a reação alcoólica, que é para produzir o álcool, e a reação acética, que é para produzir o vinagre. Qual a diferença da produção do álcool para o vinagre? O álcool é produzido a partir de um ambiente anaeróbico. Anaeróbico, quer dizer, com ausência de oxigênio, em ambiente em que o ar presente é gás carbônico, tá? Já o vinagre é produzido por bactérias acéticas
e produzido são aeróbicas. As bactérias são aeróbicas, ou seja, respiram oxigênio, tá? Respiram oxigênio. Então, por esse motivo, você tem aí o álcool produzido em ambiente fechado, sem contato com oxigênio, e o vinagre pode ser produzido em ambiente aberto, com contato com o oxigênio, já que as bactérias, os micro-organismos são acéticos, né? São acéticos, não, são aeróbicos, certo? São aeróbicos, tá? Outra característica existe dois tipos de produção de vinagre. Primeira produção é ele produzir já com uma determinada substância. Por exemplo, eu vou pegar vinagre de maçã. Eu pego as maçãs, né? Coloco o açúcar, o fermento, né? As bactérias, os micro-organismos, eu coloco lá. Coloco o açúcar para poder. Aliás, coloco o açúcar não. Tá certo. Coloco o açúcar. E aí o que é que acontece? Em ambiente aberto, a maçã ele começa a fermentar devido ao fermento e devido ao açúcar. Por que isso vai acontecer? Porque os micro-organismos do fermento, presente no fermento, né, é um processo em que ele vai se alimentar primeiramente do açúcar e vai liberar o álcool a partir do momento que está em ambiente, inicia em ambiente fechado, depois vai para ambiente aberto. Quando ele está em ambiente aberto, aí vem as bactérias acéticas e consome o álcool produzido e libera, né, excreta o ácido acético, tá certo? Isso é uma forma. A outra forma que algumas pessoas até costumam fazer em casa mesmo é você tem, por exemplo, o vinho. O vinho ele foi produzido a partir de uma fermentação anaeróbica, certo? Quer dizer, com ausência de oxigênio. A partir do momento que você abre a garrafa de vinho e fecha e deixa ela lá, já entrou oxigênio. Entrou oxigênio, é propício para as bactérias que estão presentes no ar, anaeróbicas, aeróbicas, digamos assim, e com a presença do oxigênio. Então, as bactérias que teve acesso ali àquele vinho, né, porque ele ficou aberto para você consumir, então o que é que ele foi oxigenado? O que é que acontece? As bactérias acéticas vão começar a se alimentar do álcool e transformar em vinagre, em ácido acético. É por isso que quando você deixa por exemplo, os pais de vocês, né, ou alguém, sei lá, deixa uma garrafa, abre a garrafa de vinho, não bebe todo, e deixa a garrafa lá, né? Fecha, depois que consumiu metade, aí fechou e guardou. Aí passou aí um tempo, certo? E aí quando foi abrir de novo, viu que o sabor tá diferente. Tá mais azedo. Por que ele tá mais azedo? Devido ao vinagre que foi produzido, né? Alguma pergunta a respeito disso? E aí, pessoal, em laboratório dá para produzir vinho e dá para produzir vinagre, entendeu? Assim como dá para produzir cachaça também no laboratório. A diferença é que no caso da cachaça é feito com cana-de-açúcar, a fermentação. Para ser vinho tem que ser uva, tá certo? Ou uma outra fruta dá para produzir. A cachaça, para produzir, ela para ser chamada de cachaça, ela só pode ser chamada de cachaça se for a partir do caldo da cana-de-açúcar, certo? Quando não é do caldo da cana-de-açúcar, se for de outra fruta, não pode ser chamado de cachaça, certo? Pode ser chamado de aguardente, mas não pode ser chamado de cachaça. Tá? Isso aí é uma lei. Alguma dúvida sobre isso? Vamos embora. Outros exemplos. C. H3C, CH2, C dupla O, OH. Então aí eu tenho três. Ácido, não esquece.
3, prop. Só ligações simples. Carboxila, óico. Ácido propanoico. Certo? Mas digamos que no exemplo D, você tem aí, ó, H2C dupla C HCH2CH, não. C dupla O, OH. E aí o que é que acontece? Ácido, certo? Como eu tenho dupla ligação, vou numerar. 1, 2, 3, 4. Sempre a numeração a partir da carboxila, sempre. Tá certo? Então, ácido são 4 carbonos. But. Ligação dupla começa no terceiro. 3 em mais o sufixo óico. Então, fica ácido but 3 enóico. Professor, não precisava colocar o óico, o 1 óico, não? Não, não precisa. Porque ele só vem obrigatoriamente na extremidade. Ele sempre vai ser 1. Então, não precisa colocar. Tá bom? Próximo. Vamos para um exemplo, letra E aí. Na letra E, eu vou colocar agora uma outra situação. Pronto. Então, vou numerar. Esse COOH é a mesma coisa que C dupla OH. Então, é ácido carboxílico. Vou numerar a partir dele. 1, 2, 3, 4, 5. E aí, eu tenho radical. Aqui, metil. Embaixo, etil. Em cima, fenil. Tá? E aí, como é que vai ficar o nome? Mesmo ele tendo radicais, a primeira coisa que eu vou colocar é a palavra ácido. Então, é ácido. Aí vem o nome dos radicais em ordem alfabética. 3, etil. 2, fenil. 4, metil. Aí são 5 carbonos. Pente. Só ligações simples. Ácido carboxílico, óico. Então, ácido, 3 etil, 2 fenil, 4 metil, pentanóico. Dúvidas? Gente, qualquer coisa vocês perguntem, pela caridade. Vamos para o próximo. Nossa aula vai até 9h30, né? Ok, então letra E, vamos para a letra F. Então vamos pegar uma outra situação. Ó, eu posso ter assim, ó. C dupla O, OH, CH2, C dupla O, OH. Eu posso ter duas carboxilas, uma em cada extremidade. Precisa numerar? Não. Eu sei que as duas estão nas duas extremidades. Então não precisa. Então ácido
São 3 carbonos. Prop. Só ligações simples. Como tem dois, né, duas carboxilas, aí a gente vai utilizar aquele termo de ligação, né? O O. Propanó são duas di e o sufixo oico. Então tá aí o nome do composto. Propanodioico, ácido propanodioico. Perguntas? Não, tudo peixe, tudo ok, tudo tranquilo. Vamos embora. Vamos voltar agora lá para a apresentação, tá? Então, o ácido carboxílico, deixa eu abrir aqui só um segundinho. Pronto. Então, como eu disse, o ácido carboxílico ele tem a seguinte característica, né? Ele vai ter aqui a característica de ter o carbono, aqui, com duas. Esse é oxigênio, né? Aqui é oxigênio, tá? E aqui é hidrogênio, tá? Então, vai ser C dupla OH na extremidade de um composto, tá bom? Então, ácido carboxílicos possuem o grupo funcional carboxila, né? Ligados à cadeia carbono, ligados na extremidade da cadeia carbono. Pode vir em uma extremidade ou nas duas extremidades, tá? A formiga, a picada da formiga, certo? Na picada da formiga, ela libera um tipo de ácido carboxílico, é chamado de ácido fórmico, que é a mesma coisa do ácido metanóico, tá certo? Então, que é presente na picada da formiga. Então, a gente tem alguns ácidos carboxílicos conhecidos, né? Bem conhecido. O vinagre, que eu já falei, né? O ácido acético, ácido etanóico. Nós temos o ácido benzoico, tá? O ácido benzoico. Ácido benzoico, certo? Que é usado como conservante de alimento. E o ácido fórmico, que é o da picada da formiga, tá certo? Aquela picada que quando a formiga pica que fica logo vermelhinho, né? Irritado. Ali justamente é causado pelo ácido carboxílico, né? O ácido fórmico, tá? Então, dependendo do número de carbonila, né? No caso, não carbonila, de carboxila, essa palavra aqui está errado, né? Na verdade, eu vou só consertar aqui. Na verdade, não é o grupo carbonila, é o grupo carboxila, certo? É o grupo carboxila presente, tá certo? Então a gente vai ter um grupo carboxila, que é o C dupla OH, ou dois grupos carboxilas, tá certo? E também essa bênção tem erro. Aonde tem erro? Ó, aqui não são duas ligações. Você não tem como ter duas ligações aqui. É uma ligação só. As duas ligações estão aqui, ó. Tá certo? Então, isso aí é a situação em que você pode ter, né? O grupo carboxila ter uma carboxila ou ter duas carboxilas. Você pode ter essas duas situações, que é o que eu já mostrei para vocês, na verdade, né? Eu já mostrei para vocês, na verdade. Então, esse primeiro é o ácido etanóico, que é o monoácido, tem apenas uma carboxílica, que a gente já viu, né? Que é o ácido etanóico, que é a mesma coisa que o ácido acético. E nós temos o ácido etanodioico. Et, porque são dois carbonos, né? Porque entre os carbonos é uma ligação simples, então essa dupla que tinha estava errada, tá? O O, né, do etano, é porque é o termo de ligação. Di, porque são duas carboxilas. E oico, porque é ácido carboxílico, certo? É um diácido. Por que é um diácido? Porque tem duas carboxilas na extremidade, tá?
Então, nomenclatura, como eu falei para vocês, ácido prefixo mais infixo, que é an, en, in, dien, mais óico, tá? Então, o primeiro vai ser ácido etanóico, a gente já viu isso. E o outro que também está errado, nossa senhora, isso é o que dá a pegar desse povo que não sabe fazer as coisas, ó. Pronto. Aqui está errado e aqui agora está certo. Pronto, tá? Então, ácido etanóico e ácido etanodioico. Tá? Ácido etanóico e ácido etanodioico. Tá bom? Esse é um outro ácido carboxílico, certo? Ácido fenilmetanóico, né? Fenil, porque tem esse benzeno aí ligado como radical. Met, porque só tem um carbono, né? Ó, que é esse aqui, certo? An, porque a ligação entre ele e o fenil é uma ligação simples. E óico, certo? Porque ele tem o ácido carboxílico. Então, ele pode ser chamado de fenil metazoico, pode ser também ácido fenil metanoico ou ácido benzoico. Tá? Ele pode ser chamado também aqui de ácido fenil metanoico, tá? Ácido fenil, tracinho, né? Faltou o tracinho. Fenil metanoico. Aí precisa colocar a posição do fenil, professor? Não, não precisa. Certo? Nomenclatura não oficial. Nomenclatura usual, né? Como é que a gente vai conhecer? Vamos ver algumas. Aí a gente tem a nomenclatura não oficial. Então, o ácido metanóico, que tem um carbono, é chamado de ácido fórmico, que é justamente o ácido da formiga, né? Da picada da formiga, que ela injeta quando ela vai picar uma pessoa, ou então ela vai para se defender, ou então um outro inseto que vai lá para atacar, né? Então, o ácido metanóico também é chamado de ácido fórmico. O ácido etanóico também é chamado de ácido acético, certo? O ácido acético é justamente a partir dele que a gente faz o vinagre, né? A diluição do ácido acético, a gente tem um vinagre. Ácido fenilmetanóico, que é o ácido benzoico, tá? O ácido benzoico, que nós vimos aí que é utilizado também, ó. Cadê? Jesus, eu botei para vocês aqui, ó. Cadê? Estava aqui, pronto. O benzoico, né? É usado como conservante de alimento, tá? A gente tinha visto aqui mais na frente. É usado para conservar alimentos. E o ácido etanodioico, que também é chamado de ácido oxálico, tá? Ácido oxálico. Ácido fórmico, encontrado em algumas formigas, sendo causador de irritação provocado pela picada. É extraído a partir do ácido cianídrico, tá? Então, quer dizer, pega o veneno da formiga e extrai o ácido fórmico, né, utilizando o ácido cianídrico, né? Ou uma outra forma é a partir da síntese do monóxido de carbono. Na indústria, ele é utilizado como fixador de corantes. Em medicamentos também para reumatismo, eita, quase que não saiu. E no combate a ácaros, tá? Utilizado. O ácido acético, né? Utilização na alimentação, como vinagre. O ácido acético é também utilizado em lavanderias para fixação na cor dos tecidos. Tá? Então, se coloca o ácido acético, ele mais concentrado, para fixar o tecido. Quando vai fazer tingimento, né, principalmente. Tá? Então, ele é utilizado para o tingimento. E também aquela roupa que fica sempre soltando tinta, né? Você comprou uma roupa, quando você vai lavar, pronto. Já sabe que você tem que lavar separado, porque senão vai desgraçar as outras, porque fica soltando tinta. Então, o que é que você faz? Você pega um recipiente, coloca lá vinagre, né? Diluído em água, claro. Você coloca lá um vinagrezinho, diluído em água, tá? E aí deixa a roupa de molho e ela vai parar de soltar tinta, Mas, né? Vai rapaz, fixar não sabia e dessa vai parar não. de soltar tinta. Fala, Moisés. Não sabia dessa não. É, é uma propriedade do Caraca. ácido acético. Então, às vezes você tem, né? Geralmente cores mais fortes, vermelho, às vezes um azul. Aí você tem
E outra, se você for botar misturado com as outras, já sabe que vai desgraçar, né? Isso acontece muito. Então, para que isso não aconteça, para que você não tenha mais esse problema, é, é muito massa mesmo. Você pega lá o vinagre. Agora, outra coisa, dilui em água, tá certo? Você pega um recipientezinho, dilui em água, coloca lá o vinagre, e aí ele deixa ele de molho durante um tempo, e depois que de molho, se necessário for, você repete o procedimento mais uma ou mais duas vezes. Mas dependendo do material, do tecido, do tipo do tecido, na primeira vez ele já resolve o problema, tá? Já resolve o problema. Presença de ácido carboxílico pode ser obtido onde? Por oxidação do álcool etílico. É justamente aquela história que eu disse para você. O vinho que foi deixado aberto e se transformou em vinagre, tá? Aí ele passaria a ser vinagre de uva, digamos assim, tá? A partir do metanol, né? A partir da oxidação do metanol, eu posso ter o ácido acético. Quer dizer, a partir da oxidação do álcool, eu posso ter o ácido acético, certo? A oxidação, professor, como assim a oxidação? Quando você pega o álcool e deixa em ambiente aberto, que é o que acontece com álcool, com o vinho, por exemplo, né? As bactérias acéticas, claro que isso não acontece para a partir do metanol puro você ter o ácido metanóico. Isso não vai acontecer, tá certo? Isso é preciso que você faça em ambiente de laboratório, né? Porque aí você já tem a substância pura. Por que acontece a oxidação do álcool? O álcool, quer dizer, professor, se eu pegar o álcool etílico, o álcool que eu comprei lá no supermercado, e deixar ele aberto, ele vai se transformar em vinagre? Óbvio que não. O processo já foi finalizado. Mas se você pegar uma substância que está no processo contínuo, como eu falei do vinho, por exemplo, se você abrir o vinho e deixar o vinho aberto, ele vai se transformar no vinagre. Porque é um processo ainda que tem micro-organismos reagindo, tá certo? Mas se você quiser, por exemplo, pegar álcool etílico, eu posso transformar em ácido etanóico? Pode. Agora, se o álcool estiver puro, você vai ter que fazer um processo em laboratório ou industrial para que isso aconteça, tá certo? Ou então, a partir de derivados do petróleo, né? É possível também fazer isso. Nafta, butano, em outras situações. Bia, só que ela, a bichinha da acetona, ela não vai fugir, não. Na verdade, ela evapora, certo? Nunca deixa aberta, porque evapora, tá certo? Porque a acetona, ela é muito volátil. O que é uma substância volátil? Que evapora facilmente. O ponto de ebulição da acetona, ela é baixa, é um ponto de ebulição baixo. Então, 24, 25 graus Celsius, ou seja, a temperatura ambiente, ela começa a evaporar. Aí você tem água, álcool e acetona. Quem é que evapora primeiro? Acetona. Em segundo lugar, álcool. Em terceiro lugar, água. Então, se você pegar 3 recipientes com a mesma quantidade de água, acetona e álcool separadamente, deixar os 3 abertos, você vai ver que o primeiro que vai acabar todinho, né, que vai evaporar e não fugir, vai ser a acetona, porque o ponto de ebulição dela é menor. Depois, em segundo lugar, você continuando deixando, vai ser o álcool, e em terceiro lugar, vai ser a água, tá certo? Que vai demorar mais, tá? A presença de ácidos carboxílicos, né? Pode produzir o quê? O que é que, a partir do ácido acético, o foguete de garrafa PET, tá, o foguete de garrafa PET é aquele que você coloca um pouco dentro e acende para ele sair na pressão, é isso? Tá. Se for para fazer isso aí, Moisés, é melhor o álcool. Por que é melhor o álcool? Porque lembra o que eu falei? A acetona que você compra no supermercado não é uma acetona pura, é uma solução. Então, apesar dela evaporar facilmente, mas o poder para ser usado como combustível não é tão eficiente assim. O álcool é mais puro do que a acetona comercial.
vendida para tirar esmalte de unha. Por isso que é melhor você usar o álcool e não a acetona. A não ser que a acetona fosse pura. Aí tudo bem. E aí você ia ter que botar mais distância, porque a bicha é mais potente, já que ela tem um grau de pureza e uma evaporação maior. Entendeu? E para que serve a acetona? Para que é usado? Né? É usado para produzir o quê? Acetato de vinila, que é um plástico, é o PVA, é utilizado para produção, né, de síntese de anidrido acético, cloreto de acetila, acetato de celulose, né, fibras têxteis, produção de éteres, solventes e essências, entre outros, tá? Então, assim, é muito utilizado. O ácido acético ele é muito utilizado na indústria, tá? Muito utilizado em vários processos. Ácido acético, acetona, ácido sulfúrico, então, nossa, muito utilizado. Outro importante uso dos seus derivados é a produção de filtro, de protetor, de bloqueador solar. Então, esses protetor solar, tudo tem ácido acético. Aliás, ácido carboxílico, tá? Porque ele justamente impede a penetração, né, dos raios ultravioletas do Sol, tá? Outro, tem um ácido chamado que é o ácido, como é o nome dele, meu Deus do céu, cadê? Caprínico. É, caprínico, né? O cheiro do bode, aquele cheiro do bode, né? É o odor característico, causado por um ácido carboxílico, tá certo? Esse é o odor desagradável, né? É causado por isso. Não, nunca cheirou, mas se você for, por exemplo, comer uma carne de bode que ela não foi bem temperada, que ela não foi bem lavada, meu amigo, fica um odor horrível, horrível, tá certo? Então é um cheiro irritante, né? É, que é causado justamente por isso, né? O odor é uma característica de ácido carboxílico, tá certo? Com cadeias entre 1 e 12 carbonos, os monocarboxílicos possuem odor desagradável, que é justamente o caso do caprínico, né? O ácido caprínico. Quando possuem 10 ou mais, né, são sólidos e possuem pouca volatilidade. Tá? 1 e 2 carbônicos, o cheiro é muito irritante. Tá certo? Com 6 a 10 são exalados pelos caprinos, né? A cabra, bode. E quem quiser, como Moisés aí, disse que nunca cheirou um bode, pode dar um cheirinho, agarrar um bode, dar um cheirinho no bode, e você vai ver o que é fedor danado. Tá certo? E aí, com isso, a gente termina o nosso conteúdo sobre ácido carboxílico. Espero que vocês tenham gostado da aula, tá certo? E